Desventuras em Série. Livro 3º. O Lago das Sanguessugas, de Lemony Snicket. Capítulo 1. Se vocês não soubessem grande coisa sobre os órfãos Baudelaire e os vissem sentados sobre suas malas no cais de Damocles, poderiam pensar que eles estavam a ponto de iniciar uma emocionante aventura. Afinal, os três haviam acabado de saltar da barca que os conduzira através do Lago Lacrimoso para irem morar com sua tia Josefine. E na maioria dos casos, uma situação como essa levaria a acontecimentos dos mais divertidos. Mas, é claro, vocês estariam redondamente enganados. Porque embora Violet, Klaus e Sunny estivessem prestes a passar por experiências emocionantes e memoráveis, estas não seriam emocionantes e memoráveis, tipo ter a sorte lida por alguém ou assistir a um rodeio. Sua aventura seria emocionante e memorável, tipo ser perseguido por um lobisomem num campo de arbustos com espinhos venenosos à meia-noite sem ninguém por perto para vir em socorro. Se vocês se interessam por ler histórias com acontecimentos divertidos, certamente estão lendo o livro errado, porque raras vezes os Baudelaire passam por experiências divertidas ao longo de suas melancólicas e desventuradas vidas. O infortúnio deles é algo terrível, tão terrível que eu mal tenho coragem de escrever sobre o assunto, de modo que se vocês não querem ler uma história que é só trágica do início ao fim, esta é a sua última chance de largar este livro, porque os tormentos dos órfãos Baudelaire começam já no próximo parágrafo. Vejam só o que eu trouxe para vocês, disse o Sr. Paul com um largo sorriso, estendendo um saquinho de papel. Balas de hortelã-pimenta. O Sr. Paul era um banqueiro a quem fora confiada a gestão dos negócios dos órfãos Baudelaire depois que os pais deles morreram. O Sr. Paul era um homem de bons sentimentos, mas neste mundo não basta ter bons sentimentos, especialmente quando se é responsável por manter crianças a salvo de ameaças. O Sr. Paul conhecia as 3 crianças desde que nasceram e nunca lembrava que elas eram alérgicas a balas de hortelã-pimenta. Obrigada, Sr. Paul, disse Violet pegando o saco de papel e espiando o conteúdo. Como a maioria das meninas de 14 anos, Violet era muito bem educada para mencionar que se comesse balas de hortelã-pimenta, na mesma hora sua pele se cobriria de urticária, palavra que significa placas vermelhas que coçam durante algumas horas. Além do mais, ela se achava justamente num de seus momentos de concentração inventiva, o que não lhe permitia dar muita atenção ao Sr. Paul. Quem conhecia a Violet sabia que quando o cabelo dela estava preso com uma fita para não atrapalhar sua visão, como agora, era sinal de que roldanas, alavancas, engrenagens e outros acessórios necessários a invenções ocupavam seus pensamentos. Naquele momento em particular, ela pensava como poderia aprimorar a barca do lago para que esta deixasse de soltar fumaça no céu cinzento. Muito agradecido, disse Klaus, o órfão do meio, sorrindo para o Sr. Paul e pensando que bastaria uma lambidinha numa bala de hortelã-pimenta para que sua língua inchasse e ele mal conseguisse falar. Klaus tirou os óculos e desejou que, em vez daquelas balas, o Sr. Paul houvesse comprado para ele um livro ou um jornal. Klaus era um leitor voraz, e quando ficou sabendo de sua alergia numa festa de aniversário aos 8 anos, foi logo lendo todos os livros sobre alergia da biblioteca dos pais dele. Mesmo passados 4 anos, ele ainda era capaz de recitar as fórmulas químicas que causavam o inchaço de sua língua. Toy! Gritou Sunny.
A mais jovem dos Baudelaire era pouco mais que um bebê, e como muitos bebês, expressava-se com palavras difíceis de entender. Com Toy, era provável que quisesse dizer: nunca comi balas de hortelã-pimenta porque desconfio que, como meus irmãos, eu seja alérgica a elas. Mas não dava para saber. Também podia ser que quisesse dizer: bem que eu desejaria morder uma bala de hortelã-pimenta, porque gosto de morder coisas com meus 4 dentes afiados, mas não quero me arriscar a ter uma reação alérgica. Vocês podem comer essas balas no táxi, durante o percurso até a casa da senhora Ann Wilstow, disse o Sr. Paul, tossindo no seu lenço branco. O Sr. Paul parecia estar sempre resfriado, e os órfãos Baudelaire se acostumaram a receber dele informações entre acessos de tosse. Ela pediu desculpas por não ter ido recebê-los no cais, mas disse que tem medo. Mas por que ela teria medo de um cais? Perguntou Klaus, olhando para os embarcadouros de madeira e os barcos à vela. Ela tem medo de tudo que tenha ligação com o lago Lacrimoso, disse o Sr. Paul, mas não deu o motivo. Talvez esteja relacionado à morte do marido. Sua tia Josephine, na verdade, ela não é propriamente tia de vocês. É cunhada de sua prima em 2º grau, mas pediu que vocês a chamem de tia. Sua tia Josephine perdeu o marido recentemente e é possível que ele tenha morrido afogado ou em consequência de um acidente de barco. Não me pareceu de bom tom perguntar-lhe de que maneira ele morreu. Bem, vamos pô-los num táxi. O que significa essa palavra que o senhor usou? Perguntou Violet. O Sr. Paul olhou para Violet e ergueu as sobrancelhas. Muito me surpreende, Violet, disse, que uma garota de sua idade ainda não saiba que um táxi é um carro que nos leva a qualquer lugar mediante o pagamento de uma tarifa. Andem, peguem as malas e vamos para junto do meio-fio. Bom tom, disse Klaus baixinho para Violet. É o mesmo que boas maneiras, boa educação. Obrigada, respondeu ela baixinho, segurando a mala com uma das mãos e Sunny com a outra. O Sr. Paul acenava o lenço no ar para chamar um táxi, e num instante o taxista já havia ajeitado toda a bagagem no porta-malas e o Sr. Paul já conseguira ajeitar os órfãos Baudelaire no banco de trás. Aqui me despeço de vocês, disse o Sr. Paul. O expediente no banco já começou, e tenho a impressão de que se acompanhá-los até a casa da tia Josephine, não vou dar conta do meu serviço. Deem a ela minhas recomendações e digam-lhe que manterei contato regularmente. O Sr. Paul fez uma pausa para tossir no seu lenço antes de continuar. Outra coisa. Sua tia está um pouco nervosa com a presença de 3 crianças na casa dela, mas eu lhe assegurei que vocês 3 são muito bem educados. Portem-se direitinho e, como sempre, podem me telefonar ou passar um fax para mim no banco, se surgir qualquer tipo de problema. Apesar de que eu imagine que nada vai dar errado desta vez. Quando o Sr. Paul disse "desta vez", olhou significativamente para as crianças, como se tivesse sido por culpa delas que o tio Monte havia morrido. Mas os Baudelaire estavam nervosos demais com a expectativa de conhecer sua nova tutora para pensar numa resposta ao Sr. Paul que não fosse um simples até logo. Até logo, disse Violet, guardando o saco de balas de hortelã-pimenta no bolso. Até logo, disse Klaus, lançando um último olhar para o cais de Damocles. Fru! Gritou Sunny, chupando a fivela do cinto de segurança. Até logo, respondeu o Sr. Paul, e boa sorte para vocês. Pensarei nos Baudelaire sempre que puder. O Sr. Paul deu algum dinheiro ao motorista do táxi,
e se despediu das 3 crianças com um gesto enquanto o carro se afastava do cais para enveredar por uma rua cinzenta de paralelepípedos. Havia uma pequena mercearia com barris de limas e beterrabas do lado de fora. Havia uma loja de roupas chamada "Veja só, é o seu tamanho", que parecia estar em reforma. Havia um restaurante de aparência horrível chamado Palhaço Ansioso, com luzes de neon e balões na janela. Mas, sobretudo, havia um grande número de lojas fechadas com tábuas ou grades de metal nas portas e janelas. A cidade não parece muito povoada, observou Klaus. E eu que esperava que fizéssemos novos amigos aqui. Estamos fora da temporada, disse o taxista. Era um sujeito magrinho com um cigarro magrinho pendurado na boca. E falava com as crianças, olhando-as pelo retrovisor. A cidade do Lago Lacrimoso é uma estação de veraneio, e na temporada isso aqui fica repleto. Nesta época, no entanto, é tudo parado, não se vê viva alma. Para fazer amigos, vocês vão ter que esperar o tempo melhorar. Por falar nisso, o furacão Hermano está sendo esperado na cidade para daqui a uma semana por aí. Tratem de providenciar para que haja comida suficiente lá no alto, na casa de vocês. Um furacão num lago? Perguntou Klaus. Pensei que só houvesse furacões perto do oceano. Numa massa d'água tão vasta como o Lago Lacrimoso, disse o motorista. Tudo pode acontecer. Para dizer a verdade, eu ficaria um pouco preocupado de morar no alto deste morro. Quando a tempestade chegar, vai ser muito difícil para um carro descer este caminho todo até a cidade. Violet, Klaus e Sunny olharam pela janela e entenderam o que o motorista quisera dizer com descer este caminho todo. O táxi tinha dobrado uma última curva e chegara ao estreito topo de um morro bem alto, e as crianças puderam ver como a cidade ficava bem longe lá embaixo. A rua de paralelepípedos que avançava em volteios ao redor das construções mais parecia uma minúscula cobrinha cinzenta, e o cais de Damocles, um pequeno quadrado com pontinhos, as pessoas se movendo em torno. E no espaço além do cais estava a bolha escura que era o Lago Lacrimoso, bolha colossal e negra, como se um monstro se erguesse acima dos 3 órfãos, projetando sobre eles uma sombra gigantesca. Por alguns instantes, as crianças olharam fixo para o lago, como se hipnotizadas pela enorme mancha na paisagem. O lago é tão enorme, disse Klaus, e parece tão profundo. Eu quase consigo entender por que a tia Josefine tem medo dele. A senhora que mora aqui em cima, perguntou o taxista, tem medo do lago? Foi o que nos disseram, disse Violet. O taxista balançou a cabeça e freou o carro. Não sei como ela aguenta então. Como assim? Perguntou Violet. Vocês querem dizer que nunca estiveram nesta casa? Perguntou ele. Não, nunca, respondeu Klaus. Nós nem sequer conhecemos tia Josefine. Bem, se sua tia Josefine tem medo da água, disse o taxista, não acredito que ela more aqui nesta casa. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Klaus. Bem, dê uma olhada, respondeu o motorista e saiu do táxi. Os Baudelaire deram uma olhada. De início, os 3 garotos viram apenas algo semelhante a uma caixinha quadrada que tinha uma porta branca com a pintura descascando e que parecia ser um pouco maior do que o táxi que os levara até ali. Mas quando saíram do carro e se aproximaram da construção, viram que a caixinha quadrada era a única parte da casa situada no cume do morro. O resto dela,
Uma grande pilha de caixas quadradas grudadas uma nas outras como cubos de gelo pendia das encostas, prendendo-se no morro por estacas metálicas que eram como patas de aranha. Ao olhar para seu novo lar, os 3 órfãos tiveram a impressão de que a casa inteira se agarrava ao morro como se ele fosse uma tábua de salvação. O motorista do táxi tirou a bagagem deles do porta-malas, depositou-a diante da porta branca com a pintura descascando e desceu o morro com seu carro, dando um toque na buzina para se despedir. Houve um rangido suave quando a porta branca com a pintura descascando se abriu, e de trás da porta surgiu uma mulher pálida com os cabelos brancos presos num coque no alto da cabeça. Olá, disse ela sorrindo contidamente. Sou sua tia Josefine. Olá, disse Violet cautelosa e deu um passo em direção à sua nova tutora. Klaus, logo atrás dela, também deu um passo. E Sunny, logo atrás dele, engatinhou para a tia. Mas os 3 Baudelaire caminhavam com o máximo cuidado, como se seu peso fosse capaz de romper o precário equilíbrio da casa, fazendo-a despencar. Os órfãos não conseguiam deixar de pensar como uma mulher que tinha tanto medo do lago lacrimoso suportava viver numa casa que parecia prestes a se lançar em suas profundezas.